Olá, pessoal. Mais uma entrevista Mundo SAP internacional, são muito internacional, né? Eu tô com meu amigo Kelber. Então, o Kelber, eu conheci ele pelo LinkedIn, né? Então, através das minhas postagens, ele acabou me adicionando, eu adicionei ele, a gente começou a conversar. Inclusive, eu tinha feito referência ao cargo dele, né? A função dele dentro do SAP, que eu te fiz um SAPês específico para a função dele, que é um negócio um pouco complexo ali, mas ele vai contar para a gente um pouco como que ele entrou nesse mundo SAP e como que ele acabou fazendo a jornada dele, o que essa sigla, esse ISU ali que tem no IFICA, que tem na descrição do cargo dele. Então, Kelber, seja bem-vindo à entrevista Mundo SAP. Muito obrigado, Ulisses. Eu agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco sobre o trabalho, sobre um pouco como é a vida fora do país, um pouco mais específico, é claro, a minha realidade que eu estou vivendo hoje, que é aqui na Alemanha, e poder contar um pouco da minha história, né? E talvez inspirar alguém a ser doido como eu, a vir também. Muito Então, tá obrigado pela bom. oportunidade e agradeço a indicação, né? Então legal. Mas conta mais ou menos como que você entrou nessa carreira, quando você tem, o que você se formou e como foi tua jornada dentro da carreira SAP? É um pouco engraçado porque dentro do SAP a gente conhece várias pessoas que não são da área de TI, né? Eu sou uma delas. Eu sou formado em engenharia elétrica. Durante a minha faculdade, durante aquela crise que o Brasil passou, né? Acho Uhum. que foi na pior fase que eu poderia estar me formando, foi a que eu estava, né? Então eu comecei a estagiar, só que eu trabalhava numa área que eu era pouco remunerado, e aí eu vi a oportunidade de fazer uma academia SAP numa empresa. Pode falar o nome da empresa aqui? Pode falar, sim. Eu iniciei a carreira na Accenture, Uhum. uma ótima empresa para você iniciar a carreira. Tem Mas uma. você entrou num programa de trainee deles? O que? Não foi um programa de trainee, eles ofereceram a academia de SAP, que é o conteúdo deles, não é uma academia oficial SAP, mas Uhum. eles são parceiros oficiais da SAP e é como se valesse. Eles ofereceram a academia como meio de seleção, então durante 15 dias eu tirei minhas férias de estágio e comecei a fazer a academia, e nesse processo de seleção eu acabei sendo um dos selecionados que entraram na empresa Mas deixa eu entender uma coisa. Você fez em Recife ou fez em São Paulo? em Recife. Em Recife. Você é de Recife mesmo? Eu sou de Olinda, uma cidade vizinha a Recife, então Conheço. Pronto. minha vida toda era no Recife, é praticamente dizer que sou de Recife, mas eu nasci em Olinda. Não, eu conheço um pouco lá, porque eu atendi bastante a Cornélio Brenan ali e outros clientes, né? O grupo Cornélio Brenan, bem grande lá. Atendi bastante ele e outros clientes ali de Recife. Mas o que te diferenciou até quando você foi escolhido para essa academia na Accenture? Olha, eu não sei te dizer ao certo, porque os meios de seleção de recursos humanos eu ainda não entendo completamente, mas eu É um pouco acredito que obscuro. eu acho um pouco. E o que eu acredito que tenha me diferenciado é porque nos cursos de engenharia a gente tem o raciocínio muito estimulado. Então, muitas vezes, quando os instrutores faziam perguntas, eu respondia atentamente, eu conseguia memorizar mais fácil as transações que eles mostravam. E eu sempre tive, pessoalmente, eu nunca gostei que as coisas fossem caixas pretas para mim. Então, eles não só tiveram vários dias com as transações funcionais, e teve um dia que era sobre a linguagem técnica, como o programa Uhum. funcionava dentro, e eu me interessei por essa parte também. Então, talvez isso tenha chamado a atenção deles e eles me selecionaram, né? Mas essa academia, ela era de AFI ou era de ABAP? Não, ela era de utilities, de ISO. Já no Utilities. Então, ali
o ISO seria uma Industry Solution de utilities, né? Para quem não sabe o que é Industry Solution, o SAP tem várias verticais, assim, não? Então, ele roda utilities, que é energia e telefônica, e tem a parte de óleo e gás, tem a parte de esportes, tem varejo e por Mídia, aí vai. por aí vai. Por aí vai. Ah, Governança entendi. Então pública. você já entrou nesse nicho de utilities aí. E nessa época que você entrou nessa academia na Accenture, você já tinha o inglês fluente ou não? Que eu vi que você tem inglês fluente, né? Flu- Fluente, eu acho que só quem é fluente é quem vive na Inglaterra, nos Estados Uhum. Unidos ou em países que falam inglês. Eu tenho um inglês bom, eu já tinha um inglês legal, mas não foi por cursos, eu só aprendi por osmose. Jogava, tinha jogos eletrônicos e sempre era em inglês, então eu aprendia, escutava música internacional, aprendia, via seriado, filme legendado, aprendia, então foi assim que eu acabei aprendendo. Eu tenho muito amigo meu que tem inglês muito bom que aprendeu jogando. Muito, muito, muito. Eu conheço bastante gente. E é comum, assim, pessoal que gosta de jogo aprende inglês até para conseguir se comunicar no chat com o pessoal ali. Que legal, que legal. Exatamente. E aí, claro, você entra num meio mais técnico, você vai acabar aperfeiçoando, principalmente seu inglês técnico, né? Porque o inglês que você aprende nos jogos eletrônicos é diferente de um SAP, por exemplo. Uhum. Então, eu acabei aperfeiçoando lá dentro, mas antes eu já tinha uma bagagem legal sobre o inglês. Não que fosse necessário. Dentro da empresa, não usei tanto, porque logo quando eu iniciei, era acho que o fim do contrato com as indústrias de Manila, as indústrias de software em Manila. Então, a gente ainda se comunicava em inglês com eles, Uhum. mas depois a fábrica de software acabou ficando em Recife. Manila é na Índia. É. Quer dizer, eu acho que Tá. são Filipinas, eu não tenho certeza. Filipinas? Eu não sei. E Tá? dessa parte da geografia eu faltei algo. Mas e vocês se comunicavam em inglês, então também não era um nativo, ele não era nativo de inglês, vocês só se comunicavam em inglês para facilitar. E eu até acho, teve uma época que eu estava fazendo inglês online, né? E às vezes eu pegava sul-africano, pegava neozelandês, ficava mudando cada vez o professor assim. E às vezes pegava um jamaicano e vai mudando muito o tipo de inglês, né? Mas uma vez que eu conversei com um indiano, é mais fácil você conversar com uma pessoa que não é nativa no inglês em inglês do que com o nativo, porque o nativo ele fala muito mais rápido, né? Então, às Isso. vezes você acaba confundindo. Mas Mas o então tá, problema então de você falar com quem pode não é falar. nativo, desculpa, o problema de falar com quem não é nativo é o sotaque. Para você É. entender, às vezes é muito difícil. É a parte de um problema que eu vivo aqui também. E aqui tem muito estrangeiro. Mas teve uma vez que eu peguei um nativo que eu acho que foi o pior desse curso. Não foi nem no curso, foi numa call que eu fiz com o Gartner, né? O Gartner é uma grande empresa aí de pesquisa na área de tecnologia. E era uma pessoa do Gartner que a gente estava falando que era australiano. Mas era muito difícil entender o inglês dela, por causa do sotaque, assim. Já tinha conversado com outros ali, sul-africano, jamaicano, inglês britânico, canadense, e que não era o que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, a gente está mais acostumado com o inglês norte-americano por causa dos filmes, né? Mas outros tipos de inglês ali, mais o australiano, é muito ruim, é tipo um crocodilo Dundee, assim, é um negócio bizarro. Que legal. Mas então tá. Então você entrou já na Industry Solution de utilities, mas o foco da academia era de FI já com misto de ABAP ali. A academia era. Eles mostram. O setor de utilities ele é dividido basicamente em 4 módulos, que é o Uhum, serviço de campo, o de leiturista. O serviço de campo, eu digo, você vai fazer instalação, que é um módulo mais parecido com o PM. Tem um módulo WM, que é Work Management,
que é esse que é mais parecido com o PM. Tem o DM, que é o de leiturista, Device Management, que você vai fazer a leitura do medidor, fazer upload, download. Tem o Billing, que é o cálculo, quando você pega essa leitura do medidor e vai colocar, vai fazer os cálculos, sei lá, demanda de ponta, fora ponta, etc., consumo, e tem o FICA, que quando você faz o cálculo todo e você vai faturar, você tem que pegar essa receita que você está esperando receber e postar um documento financeiro. O que eu entendo que a SAP fez? Seria inviável você pegar 100 mil documentos financeiros e criar no FI por dia. Então, eles criaram a indústria de utilities para que você pudesse gerar todas essas 100 mil faturas num dia, por exemplo, consolidar num negócio que a gente chama de chave de reconciliação e passar para o FI, só aquele montante. E aí eles a academia, em teoria, era para ter todos esses módulos. E, inclusive, o CRM, que tem uma integração com o setor de utilities também. Porque quando o cliente ele vai fazer uma ligação nova, ele vai ligar para o atendimento, né? Ou vai na loja. E também tinha um dia que era para mais um mini curso de ABAP para funcionais. Entendi. Então, por isso que eu falei que teve essa bagagem técnica também na academia. E como você que tinha já uma experiência talvez até com o desenvolvimento mesmo, por causa da graduação, né? Graduação em engenharia, normalmente desenvolve uma coisa que te chamou a atenção e você tinha facilidade. Que legal. Essa parte de solution, de utilities, né? As experiências que eu tive basicamente foi com o GVT, tentando como na época como consultor, depois como pré-venda, que eu fui na Neo Energia, cheguei também na nossa, uma que fica lá perto de São Paulo, que eu falei o nome agora, mas é uma distribuidora também. EDP? Não é EDP, fica lá na Anguera ali. Esqueci o nome. Nossa, falhou, depois eu coloco no artigo. Mas a questão ali que sempre pegava o volume de dados, né? Porque você tem lá milhões de clientes, né? Milhões mesmo, você está emitindo a fatura que chegar na casa do cara, e daí eu sempre como que eu estava na área fiscal, o meu envolvimento era o seguinte, porque assim, a GVT mesmo, ela tinha que emitir documentos fiscais para fazer a apuração de obrigações fiscais para as prefeituras, né? Em cada prefeitura que ela tinha telefone, né? E isso antes da Telefônica comprar a GVT, né? Antes de incorporar. Eu também fiz uma pré-venda da Telefônica com o CIAP, que eu fiz uma pré-venda. Mas a complexidade era sempre essa questão do billing, que gerava um volume muito grande de informações, e também tinha a questão do modelo da nota fiscal, né? Porque você tem a nota fiscal de serviço e a nota fiscal de consumo ali de energia ou o serviço de telefone. Mas você tem você não, e eles pegavam, tinham outros produtos, outros tipos de serviço. Então, por exemplo, a GVT tinha serviço de aluguel de modem, porque ela alugava o modem, ou era um comodão. Às vezes era comodato, às vezes não, alugava o modem, ou tinha qualquer outra coisa que ela queria cobrar, então eles entravam com recurso para colocar aquilo na nota, que não era na nota certa, mas era uma confusão desgraçada. Mas no final E aí já entrou o SD também. E já entra o SD, é extremamente complexo isso aí. Sempre quando alguém me adiciona ali da área da Oi, outro dia uma pessoa da Oi me adicionou, daí eu falei, cara, que inferno que é esse segmento de vocês. É um negócio bem complexo e, lógico, precisa de pessoas boas aí trabalhando. Mas então tá, então você conseguiu entrar, né, pela essa academia, né, Accenture, e depois você foi mudando. Eu vi ali que você depois foi para outra consultoria, acho que foram umas 3 consultorias aqui, a Action, Atos, até ir efetivamente para a Alemanha. Como que foi essa jornada? Foi simples ali, essa tua transição ou não? Se mistura um pouco ao lado pessoal com o profissional, né? Que a gente passa muito tempo no trabalho e às vezes as pessoas do trabalho acabam virando família, né? Então, nesse caminho, muita gente me ajudou. Muita gente mesmo.
E eu sou muito grato por isso a eles. Eu queria até agradecer, né? A todas as pessoas que me ajudaram no caminho. Mas, assim, durante a minha passagem na Accenture, que foi o meu maior tempo na empresa até hoje, eu iniciei como dentro do módulo de ISO, mas eu não iniciei em FCA. Eu queria, por conta do curso, eu era muito mais jovem naquela época, né? Eu não sou Você tá tão com que velho, mas idade? Desculpa, eu não tenho perguntei. 28 anos. Mas super novo ainda. É, eu entrei novo na Accenture, né? E eu queria, por estar mais próximo do meu curso, né? Eu queria ser vice de campo, que era o WM. Uhum. Só que eu passei pouco tempo nesse módulo e depois, dentro da empresa, eu fui remanejado para FICA. No início eu não gostei muito, mas depois, quando eu vi que o potencial que tinha, eu acabei gostando muito. E uma coisa que engenheiros gostam é resolver problemas. Então, Uhum. como tinha muito problema lá, e aí eu sozinho tive um líder também, Bruno Moraes, ele me ensinou a depurar. Ele também tinha esse viés técnico, ele programava também, então ele era um funcional e ABAP. E aí eu acabei me espelhando nele, né? Porque eu via que ele era um ótimo profissional. E aí eu comecei a me desenvolver dentro da empresa e em um dado momento eu passei esse tempo todo trabalhando praticamente em companhias de energia elétrica, recebi uma proposta para trabalhar num cliente de gás, que já é Uhum. um pouco diferente, e quando eu cheguei desse cliente lá na Gasmig, realmente era totalmente diferente daquilo que eu havia visto, então realmente saí da zona de conforto. E aí eu comecei a me desafiar. Será que eu consigo? Será que eu consigo? E a gente só consegue vendo, né? Então, depois que aprendi bastante na Accenture, resolvi partir para esse novo desafio de pegar um cliente onde eu não tinha um líder direto. Na Accenture você tem uma estrutura organizacional muito boa, então você tem sempre algum é, líder técnico, ou você é o sênior top, ou você tem um cara acima de você a quem recorrer. E na Gasmiga eu não tinha, era eu e eu. E aí eu comecei lá, eu acho que foi o lugar onde eu mais me desenvolvi profissionalmente, porque eu estava sozinho e é, foi o lugar onde eu realmente tinha que me virar. Então, eu abria o site da SAP para pesquisar, começava a depurar. Lá eles tinham, apesar de ter uma instalação já feita, eles não tinham, por exemplo, meios de pagamento por débito automático, então tinham muita coisa nova você implementar lá dentro, quase como se fosse uma implantação. E aí quando eu peguei essas coisas, eu vi a oportunidade de eu vou fazer um bom serviço aqui para mostrar que eu sou a mim mesmo que eu sou capaz. E Uhum. aí eu comecei a aceitar esses desafios. Depois que eu saí quando eu estava lá na Gasmig, aí eu recebi uma proposta realmente muito boa que eu não podia recusar, de uma consultoria italiana para fazer a implantação da Enel, que já é um passo acima, né? Eu acho que você já deve ter tido a oportunidade de lidar com a implantação de SAP e Já. é um nível profissional maior Mas do que aí eu estava você tava na Exxon ou você tava na Atos? na Axiom. A Axion que é italiana. Não, não. A Axiom, eu estava em Belo Horizonte, na Axiom. Uhum. Aí eu recebi a proposta da Atos. Ah, da Só que não Atos. foi da Atos Brasil, foi da Atos Itália. Ah, entendi. Por isso que eu vi que no teu currículo você tinha italiano ali. E eu até falei, será que ele é descendente italiano? Que normalmente aqui no sul tem muita gente que conhece italiano porque tem muito descendente, né? Mas aí Recife, se fosse holandês, seria mais comum, né? Porque É, tem muito descendente holandês, né? Mas não é italiano. Então, entendi. Daí você foi para lá falando inglês e aprendeu um pouco de italiano. eu aprendi italiano lá, porque eu tive um chefe que ele não falava inglês. Então eu tive que aprender italiano para poder conversar com ele um pouco. E Caraca. foi assim, suado, porque foi um desafio muito grande. A equipe era reduzida, é, a língua era um certo entrave,
E eu peguei. Apesar de ter uma familiaridade com o português, né? As origens das línguas são latinas, né? Mas tem muita diferença. Que nem eu mesmo, quando fui aprender espanhol, falo nada de espanhol, né? Eu falei, cara, é mais difícil que aprender português. Porque É, você falar um bom espanhol, você não poderia saber português. Eu tenho meu cunhado, que ele é francês, né? Ele morou na Venezuela. E depois ele morou no Brasil, né? Ele veio fazer ele estava na Venezuela, antes estava aquele caos da Venezuela, voltou para a França, minha irmã conheceu ele lá e depois eles voltaram para o Brasil. Ele falou, cara, depois que eu vim para o Brasil, eu perdi português, eu estraguei com o meu espanhol. Porque é muito parecida a língua. Lógico que italiano é um pouco mais diferente, mas acho que essas familiaridades acabam complicando, né? exato. E assim, português e espanhol não é tão parecido quanto português e italiano. Espanhol é mais parecido com italiano do que português com italiano. Então, muitas vezes, dentro desse projeto, inclusive, não era só a Atlas Itália que tinha envolvimento, tinha empresas da Espanha, do Chile, então foi Nossa. um negócio mais internacional. E E aí, quanto às tempo você vezes, ficou você tinha lá? que falar em espanhol lá também, e aí eu confundi italiano com espanhol, aí começava a embananar a cabeça, foi difícil. Tipo, é difícil você chavear, né? Putz, agora tô falando espanhol, agora tô falando italiano, agora tô falando inglês. Agora eu estou falando português, e aí foi difícil. Nossa, nossa. E como eu tive de uma amiga minha, que é uma das entrevistas que eu fiz, que foi a Cristina Alves, né? Que ela tava na Bélgica, mas também acabou mudando por vários. Mudando não, mas tinha base na Bélgica, mas chaveava em vários países ali. Ela fala assim: você convencer um usuário que é diferente da sua língua nativa é muito complexo. É, Porque te falta tipo vocabulário mesmo, né, para você ter um poder de convencimento em cima do usuário, né? E ela disse que uma das dificuldades que ela teve foi isso. E isso que ela já falava em línguas, né? Ela fala italiano, fala francês, fala inglês e fala português. Se não me engano, são essas línguas que ela fala. Então ela já fala várias línguas antes de ir para lá e teve essa dificuldade. Quanto tempo durou o projeto ali na Itália? 9 meses. 9 meses, Mas então. eu saí do projeto porque eu recebi a proposta para vir para cá. Porque Para a eu, Alemanha. é, porque para Atos Itália, o projeto ainda está rolando lá, né? Uhum. Mas era para fazer a implantação da Enel Ceará, depois teria o rollout para o Rio, depois teria o rollout para Goiás e tinha a previsão para fazer a de São Paulo. E depois iria para os outros países. Eu acho que é Colômbia, Chile, a Colômbia, Argentina, É um projeto muito grande, então. era muito grande. Só que quando eu recebi a proposta para vir para cá, era para ser cliente e empregado permanente. Uhum. Então eu decidi aceitar, porque o maior desafio antes, como eu falei, né? Desafio não é só profissional, é pessoal também. Então, mais que o desafio profissional de estar mudando para cá, é o pessoal. E eu precisava disso também, porque volta e meia essas coisas se entrelaçam, né? O desafio pessoal, profissional dentro da carreira. E aí foi quando eu comecei a fazer as entrevistas, porque eu já tinha essa vivência de experiência em projetos internacionais e a empresa que eu trabalho hoje, a Chivatos, ela tem um planejamento de abrir lojas online em vários países da Europa e tem planejamento também para abrir nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso em parte chamou a atenção deles, mas para eu poder vir para cá, eu acho que o que mais chamou a atenção deles foi essa interface funcional e ABAP que eu tenho também. Esse skill mais técnico de não só deu erro, mas por que deu erro? Passa para o ABAP. Não, eu vou debugar, vou ver por que está dando erro, qual é a configuração que tá faltando, e aí vou fazer, porque muitas das coisas que eu aprendi na Gasmig foi assim. Eu aprendi a debugar na Accenture. Quando eu cheguei na Gasmig, eu não sabia porque estava dando erro, qual era a configuração que estava faltando. Debugava,
o standard, o SAP todo, até chegar, tá faltando isso, isso e isso. Eu ia lá e fazia. Então foi assim, erro, erro, acerto. E eu acabei aqui, né? Mas isso me lembrou, quando eu comecei na carreira também, eu tenho um perfil já de ciência da computação, né? Então eu fiz ciência da computação e trabalhei 10 anos como desenvolvedor de software e analista de sistema antes de entrar na carreira SAP. Então eu entrei pela porta de ABAP, não pela porta de funcional. Mas eu fiquei pouco tempo com uma ABAP e apareceu a oportunidade de eu fazer uma academia FI. Eu assumi essa academia SFI, que era uma academia começada em São Paulo. Até em uma das entrevistas eu conto um pouco da história, mas eu já tinha perdido 11 dias da academia e eu realmente nunca pensei que ia estudar contabilidade na vida, porque eu não detestava contabilidade, tinha tomado pau nas disciplinas de contabilidade na faculdade, que eram optativas ali. Acho que contabilidade de custos eu passei, mas a contabilidade gerencial também pau, não fiz de volta porque não dava, eu tinha outra para compensar. Mas uma das facilidades que eu tive quando comecei como funcional foi porque eu tinha uma bagagem técnica. Então, eu lembro que o primeiro projeto quente que eu peguei foi um projeto de SPED fiscal. Então, era a primeira versão do SPED fiscal, que era lá em 2009. Então, a SAP estava desenvolvendo o programa, tinha muito erro, muito erro. E os negócios não funcionavam direito. O funcional que estava comigo, ele também era júnior, tá? Não sabia muita coisa, eu muito menos. Mas como que eu sabia a parte técnica e tinha aprendido nesses 5 meses a debugar, e lógico, minha bagagem de 10 anos anterior como desenvolvedor e analista me ajudou muito, eu pegava aquele programa e ia passo a passo, entendendo, falava para o funcionário, tá faltando essa configuração e a tal tabela, procurava para ele qual tela que estava, ele ia lá, configurava. Então, fui fazendo assim, fui construindo o meu conhecimento ali tipo, das entranhas ali do SAP. A gente sabe quando a gente entra naquele, faz um deep, né? Se aprofunda no standard, é uma coisa insana, né? E daí você vai debugando, entendendo. E eu fico, basicamente, eu posso dizer que muito do meu conhecimento ali dessas estruturas, depois, apesar de ter caído em FI, o meu primeiro projeto foi em SD, né? FD e MM, que é a parte de SPED fiscal, ali é muito mais SD e MM do que FI, né? Então, o meu conhecimento foi muito construído desse jeito, de procurar onde estava, e depois que foi consolidando a estrutura processual, como que funcionava realmente, porque eu sempre me interessei, eu não conseguia fazer, o funcional passava para mim uma especificação, eu sentava com ele, cara, me explica o processo, como que funciona esse processo aqui, para eu conseguir replicar, para eu conseguir fazer um caso de teste, para eu não ter que ficar te perturbando toda hora. Eu sempre fui assim, eu acho que me ajudou muito esse misto ali de ter o perfil técnico e a parte funcional ali que eu estava desenvolvendo. Mas eu já conheço outras pessoas que fizeram o contrário, como você, né? Tipo, apesar que você já tinha um raciocínio mais lógico, mas eu conheço pessoas que vieram da administração e acabaram se aprofundando um pouco mais no técnico para conseguir se virar um pouco melhor ali nessa parte de debug e tudo. Não chegam a codificar, né? Como eu falei, né? Você pode saber ler, mas não precisa saber escrever, né? Às vezes muita língua está aprendendo, cara, eu sei ler, mas não sei escrever, né? Mas ajuda muito, né? O profissional, tanto o técnico que conhece da parte de negócio para saber essas estruturas, como funcionam os fluxos, né? Essa relação ali, e o cara que vem da área de negócio saber um pouco do técnico também. Acho que facilita para os dois mundos aí. Uma coisa que eu sempre falo é que a nossa bunda está na janela, né? A do funcionário. Então, o que acontecia é que eu ficava muito chateado, porque quando a gente tinha uma equipe reduzida lá na Accenture, aí o que acontecia é que às vezes eu passava as coisas e quando eu ia testar não estava do jeito que eu pedia. Não, aí voltava, não estava do jeito que eu pedia, aí voltava. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu mesmo vou fazer. Eu peguei muito esse espírito com a minha mãe, né? De ter mais essa independência. Então, eu comecei a programar justamente. Você recebia a especificação para o funcional e tentava entender. Eu recebia o programa e tentava entender como fazer. Foi mais ou menos as duas coisas se encontrando aí, né?
E outra coisa que me estimulou bastante a ter esse viés mais técnico é que eu sou muito curioso para saber como funciona. Então, lá na Gasmig, por exemplo, o que é que eu fazia? Como é uma empresa pública, eu não sei se hoje ainda é, estava em vias de privatizar, não sei se já privatizaram, mas na época era um projeto de empresa pública. Então, há certas burocracias que acabam diminuindo a velocidade do processo. E aí eu acabava passando um pouco de tempo ocioso. Aí o que é que eu fazia? Já que eu estou aqui sem fazer nada, eu vou pegar o SAP, as transações que eles não usam aqui, eu vou tentar aprender o que eles não usam. Por que que eles não usam? Aí eu comecei a tem uma tabela com o nome de todas as transações, né? E aí eu Uhum. peguei uma por uma e comecei a executar. Para que que isso serve? Para que que isso serve? E acabei aprendendo mais, entendeu? Então eu fazia isso. Como é que eu configuro essa transação aqui para executar? Tanto que depois teve um projeto de negativação que na Neoenergia era todo Z, mas na Gasmig eu consegui, pegando essas transações que eles não usavam lá, mostrar, ó, você tem essa solução aqui da SAP que você pode usar para fazer isso, isso e isso. Então, coisas assim, eu acho que sempre são um diferencial na vida do profissional, né? Com Quando você certeza. é curioso. E aí eu comecei a aprender, a tentar, com esse perfil curioso que eu tive, também eu sempre tentei ver, é, pegar programas que estavam dando erro e ver por que estava dando erro primeiro, antes de passar para os ABAPs resolverem, né? Se fosse o caso. Se fosse muito complexo, assim, eu fosse demorar um dia, 2 dias para resolver, eu passava para ele. Mas se fosse rápido, coisa de 15 minutos, meia hora, eu fazia quando eu estava na Accenture, né? E quando eu fui para Atos, aí foi quase que totalmente independente. Então eu fazia, eu testava, mandava para a área de negócio testar, discutia, era quase que tudo, fazia tudo lá. Tinha um ABAP comigo, mas como era um ABAP para a equipe, acho que dois ABAP para a equipe inteira, dois, três ABAPs, aí eu pegava muito mais, fiz muito mais programas, e aí Você eu passava comecei para ele fazer tela, aquelas telas, aqueles negócios verdes, é, chato para fazer, né? formulário, É. negócio chato eu passava para ele fazer. Interface. Eu sei que eu fiz disso também. E aí eu comecei a aprender, desenvolver muito mais o skill técnico aí, quando eu fui para Atos. Meu skill funcional, eu aprendi muito na Gasmig. Na Atos eu comecei a aprender mais o perfil técnico e quando eu vim para cá eu foi para outro negócio totalmente diferente, porque aqui eu não trabalho com utilities. Aqui é FICA-X, que é como você falou, né? A SAP ela tem várias Industry Solutions, gás, serviço público, etc. Só que o FICA, que é o módulo financeiro dessas soluções, é parecido. Então, se você pegar a RMCA, que é de telefonia, FSCD, que é de seguros, FICA, que é dos utilities, e o X, que é com mais voltado para e-commerce, são muito parecidos, as transações são as mesmas, os conceitos também financeiros. E aí teve essa oportunidade de vir para cá para trabalhar com FCAX, que é outro negócio, né? Que é e-commerce. E aí eu aceitei. Mas esse e-commerce é já conectado com o SAP Hybris ou não? É, é já integrado com o SD. Na verdade, é totalmente integrado com o SD. Aqui não tem os outros módulos de utilities. Então é só SD, MM. E aí eu acabei aprendendo também. Aqui eu comecei a desenvolver meu conhecimento de SD. Uhum. Que os serviços de utilities eles se integram, ao meu ver, se integram um pouco com o SD. Você tem pouco, sei lá, instalação de poste na rua. Às vezes você vai instalar um cliente do grupo A e você tem que cobrar isso não dentro da fatura de energia, que não é consumo. Aí você cria uma nota SD e aí vai se integrar com o utility, mas esse número é muito pouco. São poucas coisas que você usa. E aí aqui
é só SD. Venda de uma mesa. Vai criar uma fatura no SD, criar a ordem de venda, e quando vai faturar, fazer o invoice, é que ele vai criar um documento no FCA, e aí vai prosseguir o fluxo lá, né? Eu estava conversando semana passada, uma pessoa, uma recrutadora que trabalha em Portugal, né, até para ver se eu consigo marcar uma entrevista com ela também para ela falar mais sobre o mercado aí da Europa, principalmente português. Mas o que ela estava falando é que em Portugal, uma expectativa que o cliente dela tem quando ela está alocando um consultor, eles buscam muito esses consultores polivalentes. Esses que conhecem de MM, SD, conhecem de FI, de CO, que conhece a parte técnica. Então, esse é o perfil que eles estão buscando. Você percebeu isso também? O colega, o pessoal que trabalha com você tem esse perfil ou é mais uma coisa sua? Aqui na Alemanha é um pouco diferente. É. Eles têm uma preocupação muito grande com qualidade e eles priorizam mais. Eu sempre faço uma analogia do mercado alemão com o brasileiro, por exemplo, como com o futebol. No futebol alemão, você não tem um cara que é o craque, que é o melhor do mundo. Você tem jogadores bons, mas eles privilegiam muito mais a equipe, o resultado da equipe, do que o resultado individual de um jogador. E no futebol brasileiro, você tem a equipe, mas a gente depende muito mais de um cara que seja polivalente, que faça mais de uma função e que ele, numa jogada individual, resolva. Então, essa criatividade que a gente tem lá no futebol brasileiro e no mercado, qualquer profissional brasileiro, a gente tem aqui, eles privilegiam mais o trabalho em equipe. Então, o que acontece? Você foi contratado para fazer FCA. Então, é mais rígido, sabe? Você tem que fazer FCA. Se eu quiser programar, eu tenho que ser contratado como ABAP. Uhum. Então, eles têm bem essa estrutura organizacional deles é super bem definida e mais, digamos, a meu ver, rígida com relação a isso. Não, muito legal, muito legal. E, inclusive, falando em futebol e Alemanha, né? O nosso SAP aí ajudou a Alemanha a meter um 7-1 na gente, É, que utilizava o software da SAP de analytics ali para monitorar todos os jogadores, tanto os alemães como os parceiros ali, gerar insights para o técnico. Bem, mas então, né, nessa sua jornada até a Alemanha aí, então você já tinha o inglês que te ajudou e essa curiosidade nata que eu percebi, me corrija se estiver errado ou se tem mais alguma coisa que você quer acrescentar. Isso aí que chamava mais atenção dos recrutadores quando iam te contratar para uma vaga nova. Ou mais alguma outra coisa que você tem para destacar? eu acho que basicamente isso. A curiosidade, esse senso de independência, porque isso acaba se refletindo também na confiança que você tem quando você vai responder uma pergunta na entrevista, né? Uhum. Se você não tem muita segurança, o cara já não vai mais sentir tanta confiança em te contratar. Então, esse senso de independência, essa curiosidade e realmente estar procurando saber as coisas e não ficar enrolando, porque eu gosto de ser muito direto nas minhas perguntas e nas minhas respostas. Não gosto muito de perder tempo. Então, eu acho que essas coisas que chamaram a atenção para eu vir para cá, nesse perfil, né? Com relação a isso, eu tenho um perfil mais alemão. Então tá Eles se são dando muito bem. diretos aqui. Uhum. E você como que foi? Tipo, eles te pegaram, te encontraram na Itália e eles te acharam pelo LinkedIn? Sim, foi até engraçado porque eu mandava, quando eu vinha alguma oportunidade na Europa, eu mandava currículos, mas eu não pensava em vir para a Alemanha por causa da dificuldade da língua. E Uhum. aí a recrutadora deles perguntou, né, ó, tem uma oportunidade aqui para trabalhar com a FCAX, você tem interesse? Parei para pensar 2 segundos, eu tenho. Aí ela me mandou uma vaga, eu li, né? Fiquei interessado e aí eu comecei a fazer a etapa. Durou 4 meses.
porque eu Bastante. fiz 2 entrevistas com RH, depois fiz mais 2 entrevistas técnicas, para depois receber o sim, para vir para cá. Então, a língua foi uma grande dificuldade que eu encontro até hoje aqui, porque a gente pensa, país desenvolvido, tudo é mil maravilhas, todo mundo fala inglês. Não é assim. Aqui, na cidade que eu moro, não é uma capital, não é uma cidade internacional como Stuttgart ou Munique. Você mora em Berlim? Não, eu moro em Heilbronn. É uma cidade ao norte de Stuttgart, que não é uma cidade tão grande assim. Se você for comparar, eu não conheço muito Curitiba, mas eu conheço, é uma cidade comparável a, não sei, São José dos Campos, em São Uhum. Paulo. Então, você não está em Campinas, você não está em São Paulo, é mais fácil você encontrar alguém que fala inglês. Aqui não é assim. E, bom, acho que as características que eles esperavam, né? Como eu tinha essa curiosidade, essa facilidade de aprendizado, eles me trouxeram para cá porque eu poderia aprender mais rápido o alemão, porque apesar dentro da empresa você falar inglês, algumas vezes você tem reuniões com a área de negócio, o setor de TI fala inglês, mas o setor do negócio fala alemão. Então, às vezes você tinha que falar alemão e eu ia poder aprender rápido, né? Você está precisando, não sei se você está namorando alguém daí ou não? Não, não. Então, eu entrevistei o Ivan, né? Que Ivan Rocha, ele disse que aprendeu alemão em 3 meses e estava para fazer a entrevista, porque ele estava com visto para a Austrália, né? E foi fazer uma viagem pela Noruega, encontrou uma alemã e falou: Não, agora eu tenho que ir para a Alemanha. Daí ele disse que falava com ela em português, em inglês, né? Quando chegou na Alemanha, ele fez o processo de visto temporário dele para procurar emprego, né? E ele disse que, ó, vamos parar de falar inglês, vamos falar só alemão. E diz que em 3 meses está falando alemão. Mas ele tem uma vantagem, ele fez um intensivo de línguas, né? Foi que nem minha irmã. Realmente. Literalmente. Até que nem minha irmã, quando conheceu o francês também, que rapidinho ela estava falando francês, então você está precisando arrumar uma alemã aí, rapidinho você fala alemão. Que legal. Mas se você fosse hoje contratar uma pessoa para fazer o que você faz, o que você ia buscar de competências técnicas e comportamentais nessa pessoa? Olha, eu vejo, para ele fazer o que eu faço, eu acho que ele teria que ter um perfil pelo menos parecido com o meu, de ser curioso, eu vi durante a minha carreira eu vi muitos profissionais, infelizmente, que era só lábia, ele sabe se vender muito bem, mas executar não. Então, eu procuraria uma pessoa com um perfil pessoal que tenha essa curiosidade, tenha um perfil mais direto. Ele não precisa ser o Mr. M ou o Houdini para tem que precisar ser muito bom tecnicamente, mas eu quero que ele possa aprender a fazer. Uhum. Então, se eu fosse contratar alguém para fazer o que eu faço, isso vai depender do tempo que eu espero que ele faça o que eu faço. Se eu fosse contratar alguém para fazer o que eu faço agora, executar do jeito que eu faço agora, eu teria que procurar um perfil mais parecido com o meu. Então, o cara que Uhum. tem um perfil mais técnico, até porque FICA, ele é um módulo muito técnico. Eu acho que é um dos mais técnicos da SAP, porque quando você vai lidar com atividade em massa, então não tem como você fugir de configurações técnicas. Inclusive, dentro da S Pro, as configurações técnicas estão dentro da parte funcional de pagamentos, por exemplo. Então, aliás, dentro da parte funcional de funções básicas. Então, teria que ter esse viés técnico, a meu ver, um profissional da área de FICA teria que ter. E
ter essa curiosidade e ser direto em resolver os problemas. Eu acho que da parte de conhecimento, teria que ter conhecimento técnico e não precisa ser ABAP, mas pelo menos saber como funciona, sei lá, uma atividade em massa para você executar 100 jobs de uma vez, ou como são criadas as chaves de reconciliação para essas atividades, e ter a curiosidade de aprender outros módulos também, porque você ficar naquele seu mundinho, isso aqui é só, isso aqui é SD, passa para o pessoal de SD, não funciona comigo. Eu quero aprender como faz, entendeu? Então, eu acho que essas são as características principais para um profissional fazer o que eu faço. Ser Nossa, muito bom. inquieto. Ser inquieto, tem que ser inquieto é excelente. Excelente, excelente definição. E se você fosse diferenciar um profissional de um júnior, de um pleno e de um sênior, o que você destacaria aí, as principais diferenças que existem? Essa é uma questão muito simples, é muito complicada, é complicado de falar porque às vezes algumas pessoas elas entendem do jeito errado. Mas simplificando minha ideia, eu acho que não é o tempo que você tem no currículo que vai definir se você é júnior, pleno ou sênior. É o que você fez com esse tempo. Porque aqui eu tenho a oportunidade de trabalhar com profissionais que eles são muito acomodados. Então, eu estou aqui recebendo minha grana, não estou fazendo nada espetacular, mas eu estou aqui recebendo minha grana e eu estou contente. Então, quando você tem uma passagem que eu li no LinkedIn também, que eu achei genial. Se você trabalha 5 anos na empresa e no mesmo cargo, fazendo as mesmas coisas, você não tem 5 anos de experiência, você tem 1 ano de experiência. Então, quando eu definiria um profissional júnior pleno, um cara sênior para mim é um cara que quando eu for fazer uma entrevista com ele, eu perguntar uma coisa básica, pelo menos do sistema, ele vai me responder de cabeça. Ele vai ter a agilidade de pensamento que um profissional sênior é exigido. Um cara que já fez aquilo ali, ele deveria fazer aquilo em, sei lá, eu vou estipular, sei lá, 1 hora ele faz aquilo ali. Se ele me entregar em 2, 3, ele não é sênior, entendeu? Mesmo que ele tenha 10 anos de currículo. Então, é uma soma de fatores. Você não precisa passar em várias consultorias, porque se eu continuasse na Gasmig, eu teria me desenvolvido muito mais funcionalmente. Uhum. Você não precisa passar por várias consultorias. Eu acho que você não precisa ter 10, 15 anos de carreira, mas se você entrega, eu definiria assim. Um profissional júnior, para mim, é aquele que ele tem potencial de conhecimento. Um profissional pleno é um cara que ele tem o conhecimento, mas ele ainda não tem uma agilidade de entrega. E um profissional sênior é um cara que tem a velocidade de pensamento de alguém que já trabalhou e já fez aquilo ali. Eu acho que Nossa, essa seria a definição para mim. não, muito bom, muito bom. E a prova está acabando já para não tomar muito teu tempo, Não que é mas tem isso. mais duas perguntas ainda. E a próxima pergunta é profunda. O que a carreira SAP transformou a sua vida profissional e pessoal? Cara, tudo. Mas assim, sendo bem objetivo na resposta, em 2 anos, meu salário aumentou 20 vezes. Então, o mundo, eu não fui preparado para isso. E aí, 20 vezes não, mas aumentou bastante, aumentou da ordem de 10 vezes. Mas eu não fui preparado para ter essa mentalidade, então demorou um certo tempo para eu me ajustar. Eu não esperava, como engenheiro, dificilmente eu teria chegado tão rápido à Europa. E eu tive que fazer muito sacrifício, né?
Então, tá longe da família, foi a primeira vez, tipo, eu comecei a trabalhar com SAP, eu não tinha ideia de que eu estaria morando aqui hoje. 5 anos atrás eu era estudante de engenharia e hoje eu moro na Alemanha, sou consultor SAP, não sabia nem o que era SAP antes, então foi uma revolução total na minha vida, porque eu não sabia o que era, eu não esperava, não sabia onde ia chegar e o futuro mudou muito rápido para mim. Então, para o lado pessoal, eu acho que a carreira de SAP me proporcionou muito crescimento, porque toda a dificuldade que eu passei até aqui hoje, eu consigo valorizar as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, porque não foi só aquele clichê de minha família me ajudou bastante. Minha mãe me ajudou bastante, minha namorada me ajudou bastante, mas eu acho que eu conheci pessoas nessa jornada, por exemplo, eu tenho um colega pessoal até hoje, que foi meu chefe lá na Axiom, que quando eu cheguei lá, eu tive um mês, acho que 45 dias de hotel. E aí eu comprei as coisas e ele foi me ajudar a carregar. Então, esses detalhes que fazem parte da jornada, que eu comprei coisas, por exemplo, eu fui passar o Natal em casa, comprei coisas, as coisas chegaram. Outro colega meu lá recebeu essas coisas. Então, esse tipo de ajuda não tem, que faz parte do lado pessoal, foi a carreira de SAP que me trouxe, né? E é isso. Eu acho que revolucionou de uma forma, sendo objetivo, revolucionou tudo na minha vida. Não, muito bom, muito bom. E na última pergunta, se você quisesse dar um recado para quem está querendo entrar nessa carreira SAP, qual seria? Seja inquieto. Muito Eu bom, acho muito bom, que, muito bom. eu acho que isso vai definir tudo que eu pude viver. A gente só pode dar conselhos com relação àquilo que a gente viveu, né? A experiência da gente. Então, eu acho que basicamente o que me trouxe aqui foi a minha inquietude em não ficar contente em saber só aquilo. Se eu estou parado, eu vou querer saber mais e mais e mais e nunca paro. Se você for inquieto, você vai chegar longe na carreira. Excelente, excelente. Bem, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, o seu carinho aí por ter compartilhado um pouco a sua história com o pessoal. Eu acredito que ela vai motivar muitas pessoas que estão aí um pouco acomodadas a se tornarem um pouco mais inquietas, né? É, E sair daquela inércia, né? Que tá, às vezes, para você tá travado em alguma coisa e para você começar a se movimentar, às vezes precisa ir do impulsão e um empurrão. Eu acho que essa entrevista vai ajudar muita gente. Você quer falar mais alguma coisa para finalizar? ah, é, se tiverem interesse em vir para cá, o mercado da Alemanha ele absorve muita gente. 48% da população alemã é de estrangeiros. Tem um lado histórico nisso, né? Mas acho que não é o caso, mas todos os dias eu recebo ofertas do pessoal procurando gente para trabalhar na área de SAP. O único, assim, a grande maior exigência, vez ou outra, se pede inglês, mas eles pedem bastante alemão. Então, se você aprender alemão e trabalha com SAP, é 95% de certeza você conseguir uma vaga aqui. Então, Excelente. um conselho que eu posso dar também seria esse. Se o pessoal tiver interesse em vir para cá, é um desafio muito grande, porque, como você perguntou aí sobre o lado pessoal, muda bastante coisa. O ritmo de trabalho, a forma deles trabalharem aqui é diferente. Eles não têm amizades, muitas amizades fora do trabalho. Então, o meio de trabalho aqui é diferente. Mas, se o pessoal tiver interesse de vir, eu garanto a vocês que a evolução pessoal que vocês vão ter é muito grande e vale a pena. Muito bom, muito bom. Bem, muito obrigado mesmo. E um abraço. Eu que agradeço a oportunidade e desejo sucesso ao mundo SAP aí. Seja inquieto.
Com certeza. Obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. Ulisses. Tchau, tchau.